Fala pessoal, tudo bom? Matheus aqui para receber uma pessoa muito especial no podcast de hoje. Como vocês sabem, a gente está criando esse novo quadro de podcast que a gente vai entrevistar algumas pessoas que vêm ao FRN ou que saem da UFRN em nossos programas de intercâmbio. E hoje a gente vai falar com o Lucas, né? O Lucas, que é um colega de curso meu, que agora está fazendo um período do curso dele em Macau, na China. Então, Lucas, por favor, se apresente para o pessoal. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, com 11 horas de diferença. Meu nome é José Lucas, eu faço Direito pela UFRN, pela querida universidade. Estou no 10º período, estou um pouco a perceber onde estou, já que estou fazendo esse intercâmbio, mas já estou no finalzinho do curso. Então esse intercâmbio veio para aprofundar o conhecimento. É isso aí. E muita gente tem curiosidade, Lucas, porque na China, mas na China fala português. Como é que é isso? Como é que é esse negócio de Macau? Falando português na China com 11 horas de diferença do outro lado do mundo. Explica pra gente. Bom, exatamente. A universidade ela se coloca como um entreposto entre o mundo ocidental e o mundo oriental, porque isso vem justamente da história daqui de Macau. Os portugueses vieram aqui para fazer comércio e ficaram cuidando desta terra. Eu utilizo esse verbo cuidando porque não existe um verbo muito bem articulado entre a visão chinesa e a visão portuguesa. Alguns chamam de colonização, mas não foi bem uma colonização. Mas, no final das contas, Portugal deteve o poder aqui dessas 3 ilhas que compõem hoje o território de Macau. E, no final das contas, após vários séculos, houve um afastamento do governo português daqui e o retorno para o governo central popular da China. De sorte que a região de Guangdong, que é Cantão, tem o dialeto cantonês como a sua língua, o seu vernáculo. Então, apesar da língua oficial do governo chinês ser mandarim, ainda existem muitas pessoas que falam cantonês aqui. Majoritariamente aqui em Macau fala-se cantonês. Então, existe o mandarim, o chinês mandarim, que é do governo, como língua oficial. Também aqui existem muitas pessoas que falam cantonês, e pela herança da presença portuguesa aqui, várias pessoas, além dos estrangeiros portugueses, conseguem falar português. Por exemplo, daqui a pouco eu vou ter uma aula sobre a Lei Básica de Macau, e meu professor, por ser macaense, consegue falar muito bem mandarim, cantonês e português sem nenhum problema. Caramba, que legal. Você já aprendeu um pouquinho do cantonês ou do mandarim por aí? Ou ainda não? Só as saudações, para ser cortês. Mas de resto é uma língua que é muito complicada. Dá uma prévia aí pra gente das saudações. Bom, a minha prática com tom é muito difícil. Mas, por exemplo, saudar alguém pela primeira vez respeitosamente, em mandarim seria Ni Hao. Mas em cantonês, no dialeto cantonês, seria Nei Hou. Tem que pedir perdão pelo tom, porque é muito difícil. Por exemplo, em mandarim existem 4 tons, mas em cantonês, alguns dizem que tem 6 tons e outros dizem que tem 9. Então é uma complicação. Olha só. E existe uma cidade aqui no Rio Grande do Norte que se chama Macau, mas não é mesmo Macau não, pessoal. Dessa vez eu acho, pelos meus conhecimentos de história, que Macau tem uma herança no Império Português e nos entrepostos comerciais que eles faziam ali na Ásia, na costa da África. Se eu não me engano, a história é assim, né? Até ser devolvido para a China, como você explicou. E hoje é uma região que goza de uma certa autonomia. Como é que funciona a vida em Macau? Eu consigo me virar na cidade só falando português mesmo? Não consegue, não venha.
não dá certo. Mas basicamente, Macau ela funciona como um entreposto comercial e um baluarte na rota marítima que Portugal detinha durante o século XVI, XVII, XVIII, por aí. Desde Goa, no lado esquerdo da Índia, até Malaca, na Malásia, e também funcionando aqui Macau. Então, havia como se fossem elos entre essas rotas marítimas. E, no final das contas, dessa forma, Portugal poderia fazer comércio também com o Japão, atravessar o mundo todo. Então, ele precisava desses entrepostos comerciais. E disso ficou que houve um crescimento da população aqui, posteriormente, mas até onde os meus estudos me levaram, nunca houve uma verdadeira preocupação da parte de Portugal em, digamos assim, colonizar Macau. Não havia uma preocupação de que a língua de Macau se tornasse oficialmente português. Houve sempre uma presença e uma coerência entre os dois povos. Havia os portugueses que administravam, os documentos oficiais eram em português, os processos jurídicos eram em português, mas a população local, os trabalhadores, os pescadores, quem mantinha realmente a cidade viva, continuava falando cantonês. Então, essa questão da língua pode apresentar para a gente como uma metáfora entre o modo de viver português e o modo de viver cantonês, o modo de viver macaense, sempre havendo a coexistência entre eles dois. Mas tudo isso foi mudando a partir da modificação no governo português, bem como do governo chinês. Podemos lembrar a exemplo do que aconteceu com Hong Kong. Hong Kong também foi cuidado, supervisionado pela Grã-Bretanha, mas pouco a pouco esse governo foi sendo minado. De sorte que, ao mesmo período, lá nos idos dos anos 1980, houve uma comunicação, na verdade várias discussões diplomáticas entre os governos chinês e o governo britânico para que Hong Kong tornasse-se uma região autônoma, uma região administrativa especial. E isso também inspirou o movimento que haveria de acontecer posteriormente com Portugal. Tanto é que Portugal várias vezes tentou, por exemplo, em poucas palavras, fica com essa terra, China. Pode ficar, nós não queremos esta terra mais. E a China se recusou. Não, fica aí que a gente tem um plano para colocar em ação e não cabe-nos agora tomar o domínio, o total controle agora de Macau. Pode ficar até que a gente venha discutir depois. E foi isso que aconteceu posteriormente. Tudo isso que eu estou narrando aqui, basicamente chama-se a questão de Macau, como é discutido tanto pelos chineses como pelos portugueses. Então, posteriormente, no ano de 1999, houve a transição final do governo, em que Portugal simplesmente deixou de ter qualquer poder administrativo sobre a península de Macau e suas ilhas e passou completamente ao governo da Popular Central da China. E nesse meio termo, nesse período de transição anterior à passagem de Macau ao governo chinês, várias leis foram sendo criadas para a nova legislação e o novo governo. E a maior lei delas chama-se Lei Básica de Macau, que era justamente um fruto do artigo da Constituição da República da China, e que ele diz, esse artigo da Constituição chinesa, diz que poderão ser criados alguns territórios de administração especial dentro do território chinês. Algo que lembra
aquele artigo lá do início da nossa Constituição brasileira, em que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados federados, dos municípios, da União e também dos territórios. E hoje nós não temos esses territórios. Então dá uma pequena lembrada a esse instituto que nós conhecemos no Brasil teoricamente. E nesse meio termo, aconteceu que, posteriormente, a região administrativa especial de Macau, ela goza de um alto grau de autonomia, tal como existe na lei básica, tal como existe no acordo entre Portugal e China. E essa autonomia dá um governo muito forte aqui para Macau. Todavia, as questões que são discutidas aqui são submetidas à Assembleia Popular da China ainda, e deve prestar contas. Isto tudo pode ser resumido com o princípio um país, dois sistemas. Porque apesar de haver dois sistemas, interior no continente da China, que é o socialista, e aqui em Macau e Hong Kong, por exemplo, com um capitalista, continua sendo uma só nação, ou seja, um só país. E as idiosincrasias da vida que se encontram aqui, talvez não sejam tão diferentes lá do meio do território chinês, da China continental. Talvez não seja tão diferente na experiência, mas a vida aqui, a presença do governo é diferente, porque além do modo econômico de viver aqui, existe uma asseguração dentro da lei básica de Macau que os modos de vida continuarão o mesmo por 50 anos. Então, desde 1999 até 2049, a região administrativa de Macau vai ficar como é agora. E há uma verdadeira dúvida do que acontecerá depois, se a China tomará o poder completamente ou se não. Mas há várias discussões sobre isso, porque, diferente do governo popular da China, existe uma permissão para a abertura do mercado aqui para os jogos de azar. Proeminentemente, a economia do cassino. E o cassino é a grande economia daqui de Macau. Boa parte do PIB é levado para frente através do cassino. Então, se Macau voltasse totalmente para o governo popular central, para o governo central, como existe no resto do continente, os cassinos deixariam de ser permitidos. Então há uma dúvida: como é que Macau poderia se sustentar sem os cassinos? Será que a economia seria tão teria múltiplos fatores, por exemplo, como de Hong Kong? Hong Kong é aqui do lado, é só cruzar o mar. Mas será que ela consegue se sustentar sozinha? Ou deve depender dos cassinos? Então fica essa dúvida aí. Entendi. É uma história realmente muito diferente, né? Essa analogia que você fez da nossa Constituição, dos estados, dos territórios, ajudou a gente a entender um pouquinho mais. Mas a gente quer saber, Lucas, como é que você foi parar aí? Se foi por um programa da UFRN, se você está fazendo direito aí na China, e tipo, é muito diferente o direito, você consegue aproveitar alguma coisa do que aprendeu aqui ou do que vai trazer para cá? Qual foi o programa que te levou até Macau? Bom, primeiramente, o intercâmbio foi realizado pela parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade de Macau, através da Associação de Universidades de Língua Portuguesa, a ULP, que ela faz essa comunicação entre os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Então, a bolsa que eu recebi foi viabilizada através dessa associação dentro desse programa. Bom, aqui o direito basicamente é uma reinterpretação do direito português. O direito macaense, ele era executado principalmente em português e houve, passo a passo, uma diminuição para o idioma
chinês. Só que, apesar disso, a fundação do governo aqui, como eu já coloquei na resposta anterior, é em razão da vida capitalista e da sociabilidade que os portugueses trouxeram para cá. Então, para os costumes, para a vida como ela era antes. Então, apesar de todas essas diferenças, o direito aqui é muito parecido, por exemplo, com o que nós recebemos do governo português quando eles foram para o Brasil, ou quando estiveram lá. E às vezes a gente lê muitos comentadores portugueses, por exemplo, na área constitucional, como Canotilho, e ele é bem lido aqui também, porque ele ajudava a interpretar a Constituição, e bem como os fatores da lei básica agora, que funciona também como uma Constituição. Então, muitos institutos jurídicos aqui vêm do direito romano, do civil law, e dessa sorte deve haver um estudo profundo nas fontes desse direito, e nada melhor, por exemplo, de quem vive aqui, de consultar as fontes primárias, que é o direito português. Mas eu falo com a experiência do curso de Direito no programa em língua portuguesa, que é o que eu estou fazendo. Além desse programa, existe o programa para Direito para Assuntos Globais, que é ensinado em inglês, e também existe em mandarim. Então, a minha resposta não consegue ser tão profunda nesses outros elementos, apesar de eu ter participado de algumas aulas, e pelo que eu vi, cada uma tem as suas acepções. Por exemplo, direito para assuntos globais estuda mais o direito internacional. Então, apesar daqui ser a Ásia, não se distancia muito, aqui em Macau, de alguns estudos ocidentais, como a gente poderia perceber viajando, por exemplo, para a Europa. Tanto é que muitos professores aqui têm a sua formação na Europa e vêm até aqui ensinar no seu idioma ou no inglês, por exemplo. Entendi. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse programa, né, da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, a ULP, que, cara, é um programa muito legal e pouca gente aqui da UFRN conhece. É um programa que dá oportunidade dos alunos da nossa instituição, com as instituições que a gente tem parceria via a ULP, de cursar semestre inteiro ou algumas disciplinas em outro país sem deixar de falar português. Então é algo que eu acho sensacional. Aí como é que foi esse seu processo seletivo? Você recebeu algum auxílio financeiro do programa? Como é que foi para passar nessa seleção? Bom, a ULP ela faz a comunicação entre as universidades. Então, ela reúne aquelas universidades que têm bolsas para serem ofertadas e faz a comunicação com os alunos das universidades, por exemplo, a UFRN. Então, através do site, eu pude conferir quais eram as universidades que ofereciam bolsas para o curso de um semestre na área que eu desejava, por exemplo, direito, no meu caso, e observei qual pode ser a possibilidade que eu possa aproveitar aqui. Então, basicamente, ela faz essa comunicação. Eu posso entrar no site da ULP, posso ver qual é o meu curso e onde é que ele é oferecido nas outras universidades, nas universidades internacionais. Por exemplo, muitos do Brasil podem ir falando português justamente para Portugal. Mas, além de Portugal, existem outros países da África e bem como essa região da Ásia, que fala português. Massa. E tem algo assim que você queria destacar dessa sua experiência através dessa parceria que a UFRN tem? Algum evento que você participou que você fala, nossa, isso valeu muito a pena e é uma oportunidade única da minha vida que eu queria compartilhar com vocês?
Bom, eu acho que tudo isso aqui que eu estou vivendo. Porque dentre as universidades que falam português, que eu observei lá no site, eu acredito que toda essa cultura, toda a tradição, realidade, costumes, valores, aqui são muito diferentes e são muito enriquecedores. Porque eles ajudam a colocar, a ser uma pedra de toque na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional e principalmente na vida pessoal, faz uma transformação conosco. A gente observa como é que a sociedade funciona com leis não tão diferentes como a que nós temos no Brasil, mas com características sociais muito diferentes. E ainda mais na oportunidade que o brasileiro tem com o Visa Free, a livre entrada na China. Por exemplo, eu pude visitar algumas cidades lá, na China continental, e é uma coisa incrível, uma coisa deslumbrante. Faz com que a gente repense alguns certos conceitos que nós temos sobre certos países no mundo, faz com que a gente repense sobre a utilidade de estudá-los, encarar a nossa pesquisa de outra forma, e isso faz parte da nossa modificação pessoal, faz parte do nosso crescimento. Nós precisamos sair da nossa área de conforto, e era justamente isso que eu queria. Eu gostaria de sair da minha zona de conforto. Eu queria saber até onde eu vou, não só geograficamente. E toda essa experiência que eu estou tendo aqui na Universidade de Macau, ela é muito enriquecedora. E eu creio que qualquer pessoa que se coloque para um intercâmbio fora, por exemplo, do nosso estado, do Rio Grande do Norte, pode perceber quão o mundo é vasto e qual a importância do nosso trabalho, qual a importância de certos nichos de pesquisa que nós podemos ter, nós já podemos estar incluídos, ou podemos mudar de ideia. Isso faz uma grande diferença na vida do estudante, e isso eu falo com a perspectiva de alguém que já está finalizando o curso. Talvez para alguém que esteja no meio, por exemplo, seja uma experiência completamente diferente. Mas, ao final de tudo isso, eu acredito que todos os eventos, por exemplo, há pouco eu estava visitando o museu sobre as corridas que haviam aqui em Macau. Outra vez eu fui ao próprio museu de Macau e outra vez fui a uma aula sobre cassinos. Então são várias atividades que são oferecidas aqui para entender qual é o bônus de Macau, por que ele é dessa forma. E acredito que se alguém colocar o seu nome para qualquer intercâmbio, vai se surpreender dessa forma também. E ainda mais com a bolsa. Né? Isso era o que me distanciava bastante de me ver fora do país. Eu sempre imaginei assim fazer uma viagem, mas os valores eram sempre exorbitantes para a minha realidade. E dessa sorte, quando eu vi que havia uma bolsa, pensei, por que não? Por que não tentar? Se a resposta que eu já tenho é não, por que não tentar o sim? E tentei, consegui, não sem muito esforço. Muitas pessoas me ajudaram para estar aqui, a conquista não é só minha, e acredito que essa experiência vale muito a pena. E o retorno que eu levo para o Brasil é justamente essa bagagem intercultural e interjurídica, digamos assim, que pode acrescentar no nosso ordenamento brasileiro. Sensacional. Essa experiência de vida, de viver coisas novas, de conhecer uma cultura que é muito diferente, mas ao mesmo tempo tem aquele ponto de conexão. Isso é algo surreal na vida de uma pessoa, ainda mais na vida de um estudante. Né? E eu queria pegar o gancho e dizer para o pessoal que está ouvindo para a gente que o processo seletivo da ULP, que é esse programa, está aberto e as inscrições vão até o dia 30 de abril. Então, pessoal, se vocês têm interesse de viajar, inclusive com bolsa de subsistência,
conhecer países como Macau, como Portugal, como Angola, como países da língua portuguesa e viver essa experiência de intercâmbio. Essa oportunidade está aberta para vocês e a gente aqui da SRI ajuda com todo o processo necessário, com toda a documentação e tudo para realizar o sonho de vocês, como o Lucas está vivendo essa experiência incrível. Então, Lucas, muito obrigado por essa participação, cara. Foi muito enriquecedor para a gente. E assim, eu passo para você dar suas palavras finais, algo que você queira destacar nessa viagem. E um recado para o pessoal que está nos ouvindo. Eu quero agradecer justamente a oportunidade de poder expressar toda essa bagagem que eu tenho construído aqui. Também agradeço à Secretaria de Relações Internacionais da UFRN por todo o apoio que me deu durante os processos, os procedimentos, e ainda está me dando, por exemplo. E, além disso, gostaria de incentivar a participação de todos os interessados através do programa da OLP. Se programem. A inscrição, como foi dita, está aberta, mas pode ser feita para o próximo semestre, ou no seguinte, ou depois. Sempre há uma oportunidade. E que a hora de pensar sobre internacional é sempre um pouquinho atrás. Então, pensa, se prepara, vê quais serão os gastos, vê quais serão os seus objetivos. E se agora, já por exemplo, não dá mais tempo por estar no final do curso, tem um mestrado. A OLP também funciona para o mestrado. Então, tem várias oportunidades que podem ser aproveitadas. E tente. Não coloque a carroça na frente dos bois. Vá atrás. Se você conseguiu passar por todo o processo seletivo do Enem, você é uma pessoa capaz para estudar na UFRN. E, pela minha própria experiência, não é porque é um estado estrangeiro, são pessoas que têm centenas de anos de tradição na universidade, que nós ficamos atrás. Não, nós somos capazes. Onde nós moramos é uma realidade difícil, mas para quem vai atrás, para quem corre, para quem estuda, o diploma vale da mesma forma. O conhecimento que você tem, o manejo que você faz com a ciência vale. E as pessoas reconhecem isso aonde quer que você vá. Então, não fique preocupado, vá atrás. Eu estou aqui como um exemplo. Houveram vários outros estudantes internacionais antes de mim, e eu testemunho, por exemplo, de outras universidades que estão aqui agora, que vieram do Brasil. Então, é uma porta aberta. Só basta tentar passar. É isso aí, pessoal. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Que o Senhor Jesus abençoe essa sua jornada na China, que você possa trazer esse conhecimento adquirido aqui para o Brasil e ajudar, né, o nosso desenvolvimento aqui. Como esse processo está sendo enriquecedor para você, que venha compartilhar também com a gente um pouco desse conhecimento adquirido. Mais uma vez, obrigado, e que você aproveite muito essa viagem e todas as experiências que ela pode oferecer. Eu agradeço bastante. Graças a Deus chegamos até aqui e vamos continuar. Valeu, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Fique ligado nas notificações aqui do canal que teremos mais conteúdos para vocês.